dentro da instituição de fazer um trabalho com adolescente. E aí, em 2010, surgiu a oportunidade, mas eu estou lá desde 1997. Então é uma vida praticamente. Cheguei para ser uma assistente social provisória, por acaso nós três somos assistentes sociais. Ah, vocês são três? Nós três somos assistentes sociais. Muito conhecimento técnico, isso é muito bom, porque vocês atuam no CERN mesmo. Na equipe nós somos em 4 assistentes sociais, uma pedagoga e 2 psicólogos. Ah, tem uma equipe multidisciplinar. Mas aí, então, em 2010, surgiu a oportunidade de nós iniciarmos o trabalho. Começamos com 40 adolescentes e aí foi ampliando o número. Estamos com 120 a parceria, mas nunca são 120, é mais que isso. 140, 150, o número é bem maior. Eu estou aqui conversando hoje com 3 pessoas que são responsáveis, as 3 responsáveis lá pela Associação São Francisco de Assis, que fica na Vila Virgínia, é a Assis Gevorhaus. Eu fiz uma pesquisa sobre vocês, viu? Eu encontrei lá na internet e alguns registros jornalísticos de Ribeirão, que a Associação São Francisco de Assis, Gevorhaus, foi fundada em 1º de julho de 1981. Então está fazendo quantos anos? Vamos contar? 35 vai completar. 35 aninhos. Pelas irmãs franciscanas da Penitência. Ela contou com a parceria da Arquidiocese de Ribeirão Preto, que doou a área para a construção do imóvel, e o senhor George Oshima, o Wendel, né, que contribuiu, inclusive, financeiramente com a construção. Aí as irmãs franciscanas, que já residiam em Ribeirão Preto, no bairro Sumarezinho, começaram a trabalhar com a educação infantil nesta época. Aqui do meu lado direito também está uma das irmãs. Irmã, a senhora está há quanto tempo nessa obra? Há 2 anos. 2 anos. E como que a senhora começou esse trabalho? A sua vocação, assim, a senhora ingressou nesse meio social, religioso? Eu ingressei no meio social através da congregação mesmo. Eu entrei na congregação no ano 2000, fui morar numa instituição em Taquaritinga, depois fiz minha etapa de formação e após fazer meus primeiros votos, eu fui morar em Barretos, onde eu morei 9 anos e entre esses 9 anos, durante 7 anos eu trabalhei num abrigo. Após esses 9 anos eu fui transferida aqui para Ribeirão Preto para fazer parte da equipe da Liberdade Assistida como orientadora. Sim. Conta para nós aqui, irmã, como funciona essa orientação, assim, na prática. Vai até a casa da criança, do adolescente, conversa com ele, como é que vocês fazem esse acolhimento, né, esse entreolhar com a criança e o adolescente? Na realidade, na medida socioeducativa, nós trabalhamos só com adolescente. Com a criança é o fortalecimento do vínculo, que é a medida complementar à escola. Com o adolescente, primeiro nós recebemos a FASTA, da Coordenadoria Técnica do Adolescente em Conflito com a Lei. Logo após, nós fazemos o contato telefônico. Quando não conseguimos, nós fazemos a visita domiciliar. Sim. E marcamos o atendimento com o adolescente e a família. A partir deste primeiro atendimento, nós elaboramos um documento chamado PIA, que é Plano Individual de Atendimento, e iniciamos a medida socioeducativa. Daí, a partir disso, nós fazemos visitas domiciliares. Se o adolescente está fora da escola, nós encaminhamos para a escola, encaminhamos para cursos, sempre Que maravilhoso. Eu me encontrei, né, vi aqui a Flávia num evento do SESC, onde estavam várias instituições sociais de Ribeirão discutindo como escrever e organizar projetos para buscar recursos no âmbito estadual e federal, a fim de desenvolver as suas atividades. Eu quero saber como flui isso para vocês, os recursos financeiros. É tranquilo? Quem ajuda? Aí vocês podem aproveitar a oportunidade para fazer aí o convite para os parceiros. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. A instituição recebe um valor estadual, que é por cada 20 adolescentes, cada coletivo, que dá em torno de não chega a 2.300 reais por cada coletivo. O município faz a contrapartida, que não dá 300 reais por
20 por cada 20 adolescentes. Que é o incentivo que está na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, da assistência social. Sim, e esse valor, desde quando nós fizemos aí a parceria. Sim. São 6 anos. Então, este é o repasse que nós recebemos governamental, né, tanto municipal quanto estadual. Para quem quiser ou puder participar como parceiro, contribuindo financeiramente com a instituição, quem deve procurar? Então, a própria instituição, né? Pode procurar a Flávia. Lá na Vila Virgínia, né? E uma das vias o depósito, a destinação para a instituição através do Fundo Municipal dos Direitos do Adolescente. Declaração do imposto de renda pessoa física ou jurídica. 6% pessoa física e 1% pessoa jurídica. Então, destino direto para a instituição. Na hora que ele entra lá no fundo da criança e do adolescente, ele pode escolher a ONG, por exemplo. Isso, pode escolher. Pode escolher a ONG, por exemplo. Aí parte 75% vai para a instituição e 25% vai para o fundo geral. Então, uma das vias é essa. Ok, quero agradecer a Flávia, viu, Flávia, por você ter feito esse contato conosco e desde já convidá-las, convidar a irmã, convidar você também, Aparecida de Fátima, a irmã Maria Ângela, você, Flávia, Chaves e toda a equipe lá, multidisciplinar, para participar sempre que houver qualquer informação importante e fiquem à vontade para estar aqui com a gente outras vezes.